Recebi um comentário esses dias e resolvi trazer como vídeo porque pode ser a dúvida de outras pessoas para que tenha um alcance maior. A pessoa ela me perguntou se é possível trabalhar com visto de turista aqui e eu vou responder de forma bem rápida, não legalmente. Calma que eu vou te explicar. Com visto de turista, você não tem permissão para trabalhar. Turista é turista e o turista ele faz as coisinhas de turista, que é passear, visitar o país, turistar, comprar, né? Isso eles obviamente que eles vão deixar, porém trabalhar não. O que acontece? A maioria das pessoas acabam trabalhando ainda assim no famoso em negro. O que seria trabalhar em negro? É um termo usado para poder trabalhar sem um contrato de trabalho, como se diz, né? Trabalhar no escuro. E trabalhando dessa forma, tem o pós, que é você trabalhar e conseguir fazer seu dinheiro sim ou sim, e assim você se manter, né, aqui no país. Porém, tem o lado ruim de se trabalhar em negro, que seria o quê? Você pode acabar sendo explorado, né? Você vai receber bem menos do que você receberia, do que se você estivesse trabalhando com um contrato de trabalho de forma legal. Você não vai estar contribuindo com o Estado e com isso, uma vez que você não contribui, você também não tem direitos de usufruir disso, por exemplo, aposentadoria, seguro de desemprego, férias, etc. Você pode, inclusive, não receber pagamento. Você pode, eu já vi casos de pessoa, tá? Infelizmente, a pessoa trabalhou ali todo um mês e até mesmo de diarista. A pessoa foi lá, fez o trabalho e no final a pessoa não pagou. E fica por isso mesmo. Aí tem as opções. Ou você pode ter a coragem de denunciar essa pessoa, aí você entra num processo e tudo mais, né? Mas até que isso aconteça, tem a vida acontecendo e tem esse lado, infelizmente, de você trabalhar e não receber. Você vive em um medo constante, né? Essa seria uma das desvantagens, seja de até que ponto eu vou conseguir manter esse trabalho aqui em negro, até que ponto, não sei, pode ter uma fiscalização, né? Chegar ali e pega que você está trabalhando, acabou também. Você não vai ter nenhum direito trabalhista, como eu já mencionei, né? Sem nenhuma contribuição, também nenhum direito. Nenhum dever, nenhum direito. Você pode ter problemas com a polícia e com a imigração, porque o próprio nome fala, trabalha em negro, ou seja, não é uma maneira legal de se trabalhar. Então, uma vez que você trabalha assim e é descoberto, você pode acabar tendo problemas com isso, principalmente a empresa. Obviamente, eu acredito que a empresa ela vai tomar um puta de um prejuízo, mas de certa maneira você também pode acabar tendo. Você fica assim, nesse período é um período difícil, que você vai ficar invisível, que você vai estar em negro, e em negro você fica sem proteção. Aí você pode falar, ai, mas Ivânia, mas todo mundo faz, inclusive você já trabalhou e tal, e agora você tá aí me colocando medo. Não estou colocando medo e não estou encorajando ninguém a fazer. Eu só quero que você faça de forma responsável, porque acredito que trabalhar em negro seria a mesma coisa que você atravessar uma rua no sinal vermelho. Pode dar uma merda ou não. Mas, como eu já falei, vocês já sabem, foi a minha realidade durante muitos anos aqui. E por isso que eu quero deixar bem claro essa parte. Se você quer fazer uma coisa, faça, mas faça querendo buscar uma maneira de se regularizar, gente. Eu acho que a pior coisa que a gente pode fazer em um país que a gente decide refazer a nossa vida, se você quer refazer a sua vida aqui, eu acredito que você esteja buscando fazer as coisas tudo certa, né? Agora mesmo nós vivemos um momento aqui na Espanha que a gente teve um decreto que vai regularizar todo mundo, para que essas pessoas que estão trabalhando em negro, essas pessoas possam começar a ter a oportunidade de serem vistas, sabe? De não serem mais invisíveis aqui, porque seria a mesma coisa que você
tá com um trabalho ali, mas você não tem garantia para nada, sabe? Então, isso é muito ruim, você trabalhar, você não ter férias, você não ter seguro de desemprego, você não ter um seguro de acidente se você passar mal ou o que seja, sabe? Então, assim, e a aposentadoria, sabe? Pensando a longo prazo. Então, assim, se você pensa em vir trabalhar com visto de turista, primeiro, turista não pode trabalhar. Aí, resumindo, você já cai no limbo trabalhando em negro. Em negro, que seja pelo menos um ponto de passagem e não a sua estadia aqui, sabe? Para o seu próprio bem. O caminho mais seguro seria você pensar em opções legais. Existem, assim, infinitas possibilidades. Tem, por exemplo, visto de trabalho, que você pode tentar desde aí do Brasil. Tem visto de estudante com permissão de trabalho de modo parcial. Tem o arraigo familiar. Tem o asilo político, inclusive, que você pode trabalhar. Tem várias possibilidades. Inclusive, vou abordar mais desses vídeos em outro vídeo para não alongar muito esse. Mas a ideia é que você regularize o quanto antes a sua situação aqui. É um conselho que eu dou para vocês, porque eu já fiquei muitos anos irregular e não foi fácil. Eu vivi assim em uma tensão. A gente não sabe até que ponto vai dar certo, então se você perde seu emprego, você não tem aquela segurança de ter um seguro de desemprego, de ter umas férias, de ter ali, sabe, um respaldo. Você não tem, você vive naquela tensão, sem também com medo, né, de ter alguma denúncia, alguma fiscalização, seja por denúncia ou seja por consequência, a polícia chegou ali fiscalizando e que... Então, assim, eu aconselho para você, se você planeja vir com vista de turista e seguir no país, tem a possibilidade de você regularizar a sua situação? Tem, não vou te mentir. Porém, precisa de ter paciência para você esperar esse período. Eu entendo a sua urgência, sabe? Entendo a urgência de cada um de vocês. Se você virar para mim e falar, Ivane, eu quero muito sair do Brasil, quero muito ir. Eu entendo demais, porém, eu gostaria assim muito que você não passasse por todo o processo de dificuldade que eu passei. Porém, se você quer vir assim mesmo, sua conta em risco, tá? Mas eu só queria que você esteja ciente que é um processo que ele pode ser bem demorado. Então é isso, que você venha e esteja com força de vontade para você se dedicar e fazer tudo da melhor forma possível, da forma legal. E fazendo isso, sua imigração vai ser sucesso, seu recomeço vai ser de sucesso. Trabalhar nessa condição em negro te deixa numa posição muito vulnerável. E volto a falar, a gente já está o tempo todo preocupado, né? Seja no momento que a gente está se estabilizando, a gente vive aquela angústia, né? Preocupado com mil e uma coisas. Então, assim, é possível? É possível, mas tem que fazer com consciência. Eu trabalhei para uma pessoa, ele me prometeu que ele me daria o contrato de trabalho para eu poder regularizar a minha situação. E chegou no dia que eu completei finalmente 3 anos que eu morava aqui, porque antigamente a lei exigia, mesmo que você tivesse um contrato de trabalho, você não podia regularizar, não podia fazer a permissão de residência. E quando eu finalmente fiz o tempo com ele, né, falei, agora podemos fazer o contrato de trabalho, ele me demitiu. Então, assim, sabe, é você ver seu sonho indo por água abaixo. Você pensa, só faltava isso, poxa, tava tão perto. E quando tá perto, a pessoa faz isso aqui, ó, e acaba tudo. Teve situações também, ainda no negro, da pessoa falou comigo para poder, que era para eu ir trabalhar com ela, para trabalhar em uma ONG. E eu acreditei nessa pessoa, eu pensei de verdade, porque era indicação de um amigo, eu acreditei nessa pessoa, fui para uma reunião com ele, aí ele foi e me falou que essa ONG usava uniformes e que a única coisa que eu teria que gastar dinheiro seria com uniforme, e foi aí, se não me engano, 160 euros e eu paguei. E esse homem desapareceu. Ele falou assim, amanhã eu passo na sua casa para poder te buscar, a gente vai para uma reunião.
era para trabalhar como no administrativo, sabe? Como se fosse uma assistente administrativa dele. E eu fiquei lá, arrumada, esperando ele. Eu estaria lá até hoje, porque até hoje ele não apareceu, simplesmente desapareceu. E aí que eu descobri da pior maneira que eu tinha caído em uma estafa, que é uma das coisas super comuns que acontece aqui. Posso te dar um exemplo, né, de quando eu trabalhei para uma brasileira, inclusive. Na época, eles pagavam entre 10 e 12 euros a hora pela limpeza e ela pagava 6 euros pra gente. E ainda ela pagava no final do mês, a gente ia anotando e ela também. E no final ela sempre colocava as horas para menos e falava que a nossa hora estava anotada errada. Então, assim, infelizmente você acaba tomando muito prejuízo, mas muito, sabe? Pode ser que você dê sorte. Eu tenho aqui um amigo que desde quando ele chegou, cara, ele desembarcou em um dia, no outro dia ele já estava trabalhando em um restaurante, aprendeu o idioma, aprendeu espanhol, aprendeu o catalão, recebia o dinheiro em dia? Não recebia, porque era um amigo, não vou citar nomes, óbvio, era um amigo, sempre assim, era um amigo de, uma amiga dele que era casada com um espanhol, eles tinham um restaurante e eles não pagavam o salário da pessoa. E não foi só ele, outra amiga minha trabalhou com eles nesse restaurante e chegava no dia de cobrar, era aquela assim, aquele constrangimento, aquela tensão toda. Ela me falava, amiga, eu preciso cobrar, até hoje fulano não me pagou, o que que eu faço? E chegava o ponto da pessoa falar, mas pra que você quer seu dinheiro? Como pra quê? Eu trabalhei, eu quero meu dinheiro, que eu trabalhei. Então, assim, para vocês terem ideia de como funcionam as coisas, tá? Eu não tô citando aqui situações que vocês podem ficar vulneráveis por serem espanhóis. Não, gente, a maioria das decepções, infelizmente, vem com gente da nossa própria raça, vem com brasileiros, tá? Então vem aí a exploração, vem pagando muito menos do que vale a nossa hora. E tem um caso excelente que eu me lembrei. Quando eu comecei a trabalhar aqui, para um casal de brasileiros que tinha uma empresa de limpeza, eles simplesmente usavam de um método. Para você entrar na equipe, você tinha que trabalhar 3 dias de graça. 3 dias, 3 puto dias de graça, que você tinha que pagar a sua passagem, pagar o seu lanche para você e ficar lá vendo como que eles trabalhavam. Chegou na minha vez, eles me fizeram aspirar um prédio, era um prédio de fim de obra, então eles falavam, você vai ficar aspirando. Gente, você precisa de 3 dias para você aprender a aspirar. E o que eles precisavam de me ensinar, porque era para trabalhar em piso turístico, em apartamento turístico, que era o que? Você saber fazer uma cama bem feita, limpar uma cozinha, as taças que eles olham assim até contra a luz para ver se tá bem limpo, e se não tiver, vem a supervisora, né, supervisionando cada detalhe, passando a mão em cima da porta para ver se tem poeira ou não, e se tiver você tem que voltar para poder repassar o seu serviço, tá? Refazer. Então, assim, trabalhei 3 dias de graça. Tudo isso foram situações porque eu estava em negro. Então, são situações que você pode ficar bem, assim, vulnerável e à mercê do mau caráter de uma pessoa, porque com certeza ela estava colocando no bolso dela um saldo, assim, 10 vezes mais do que ela estava pagando pra gente, sabe? Então, assim, esse é o meu conselho para vocês. Dá para fazer? Dá para fazer. É como, eu diria que trabalhar em negro é como atravessar a rua em um sinal vermelho. Você pode fazer? Pode fazer. Vai dar certo? Até que ponto? Não sabemos, né? Se você vai ficar atravessando sua vida inteira, nunca vai dar nada. Mas você pode estar lá uma hora e dar uma merda? Pode dar. Então, assim, eu só queria que vocês considerassem essas alternativas. Não quero desestimular ninguém, não quero jogar água fria em ninguém, tá? Mas eu também quero que vocês vejam de uma maneira madura e lúcida para a realidade que é trabalhar em negro, que é um trabalho assim invisível. É como se você não existisse. O tempo todo você vai ficar ali naquela tensão. Se você vai receber, se você vai ter um emprego até quando,
O que vai acontecer se você passar mal? O que vai acontecer se você for pego pela polícia? O que vai acontecer isso, aquilo outro? Então, assim, pode acontecer? Pode acontecer. Mas também saibam dos contras que acontece, tá? Espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários se você trabalharia ainda assim em negro, se acha que vale a pena, se acha que não vale. E é isso, quero que vocês façam uma imigração totalmente responsável e próspera, gente, cheia de sucesso, porque a gente não sai do nosso país pra gente ficar se lascando em país dos outros. Então, se a gente faz isso, que seja de uma maneira que seja pra gente crescer de todas as maneiras que a gente possa, tá? Muito obrigada por terem me assistido. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!